Bom dia! Chegamos no nosso 10º módulo do curso de Programação em Linguagem C, usando uma abordagem gráfica, certo? No nosso módulo de hoje, o assunto é um pouco mais complexo. O objetivo hoje, então, é nós vermos a recursão, tá? Que nada mais é do que uma função chama ela mesma, certo? E isso, basicamente, é uma extensão, né, de funções, que foi visto lá atrás no módulo 3. Então, hoje vamos ver, então, o que uma função recursiva faz, o que ela pode fazer em programação, certo? A função recursiva ela pode ser usada em vários contextos, tá? Até eu botei aqui aplicações não gráficas e aplicações gráficas. Vamos começar então com as aplicações não gráficas. É muito comum usar para calcular Fibonacci, fatorial e somatórias, mas eu recomendo somente para aprender, tá? Ninguém no mundo real implementaria um fatorial, ou Fibonacci ou somatórias usando a função recursiva, tá? Então está aqui apenas como exercício didático para aprender. Para que ela é usada, na verdade? Para funções, por exemplo, de ordenação, como Quicksort e Mergesort, que nós não vamos ver aqui no nosso curso, tá? É um assunto mais, foge um pouco do nosso escopo, tá? E também para algoritmos de busca, por exemplo, como jogos de xadrez, jogos de dama e outras coisas mais, que então a solução recursiva então ela é fantástica, é ótima e deixa a solução bem mais elegante do que uma função não recursiva. Para aplicações gráficas, tá? Até eu vou separar aqui em três aulas distintas, tá? Hoje nós vamos ver então o algoritmo de Fluid Fill, que é um algoritmo usado para fazer preenchimento de polígonos, tá? Depois vamos ver então no próximo módulo Quad Tree, que é uma solução então para fazer repartição, refinamento de terrenos, geralmente são usados em 3 dimensões, tá? Mas vamos ver aqui a ideia da recursão. E depois mais um que é para criação de mazes, né? Labirintos, que são aqueles joguinhos que tem que encontrar, então, dado uma entrada, dado uma saída, encontrar a rota que leva um ponto ao outro. Então vamos ver então 3 exemplos que são gráficos, tá? De aplicações de funções recursivas. O que vem a ser então a recursão, tá? É quando uma função chama ela mesma. Tá, mas o que isso impacta? Tá, aqui embaixo então tem um pequeno programa, tá, que vai tentar mostrar como que a função recursiva ela se comporta. Temos que ter sempre em mente o critério de parada. Então toda função recursiva começa com um if, que é um teste de parada, que é o que vai garantir que a função não vai entrar em loop, ou seja, quando a função chama ela mesma infinitamente. Aí o programa vai travar, porque vai dar um estouro de pilha, tá? Vai faltar memória e ele vai travar, certo? E também temos que tratar, então, o retorno, tá? Então, esse exemplo aqui que eu botei aqui, ele tem tudo isso aqui, o critério de parada e também tem o retorno. Então, é um exemplo um pouco mais complexo, tá? Tem exemplos mais simples. Então, nós vamos ver esse aqui, então, que ele cobre todas as nuances da função recursiva. Temos aqui, então, a nossa função main, normal, e a função, então, ela vai chamar a função soma. E essa função soma que está aqui em cima, então, é uma função recursiva. Por quê? Porque a função soma chama ela mesma com outro parâmetro, tá? Então, minha função soma, ela tem como argumento um número inteiro. Então, ela recebe um número inteiro. O objetivo da função soma é somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim por diante. Fazer uma somatória de números, tá? Que nem o que eu mostrei aqui antes, fazer uma somatória. Como eu falei, tá aqui só para aprendizagem, tá? Ninguém vai implementar uma solução dessas no mundo real, tá? Qual é a ideia, então, da recursão? Olha só, aqui eu estou passando, então, quero somar 3, ou seja, 3 mais 2 mais 1. 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Então, a resposta tem que ser 6, tá? Como é que a função começa? Toda função, então, recursiva começa com um teste de parada. Então, quando o meu parâmetro i chegar a 0, tá? A função vai parar. Então, se ele for menor que 0 ou igual a 0, a função finaliza o processo e retorna 0. Se não, a função retorna o próprio valor mais o valor de retorno recursivo, que essa é a parte mais complexa. E aqui na chamada recursiva, então, vocês estão chamando a função soma passando i menos 1. Então, se eu passei aqui em cima o i valendo, por exemplo, 3, que é aqui embaixo nesse exemplo, quando chama a recursão, eu passo agora i2. Aí chama a função, depois passa i1 e depois chama passando i0, até que a função, então, finalize. Entender assim realmente é muito complexa a visão de recursão.
Então aqui embaixo fiz um esqueminha bem mais intuitivo que procura ilustrar como que funciona uma chamada recursiva, tá? Então olha só como é que funciona. Temos aqui então a nossa função main. Ela está chamando a função soma passando o argumento 3. Então aqui eu repliquei a função soma várias vezes para mostrar, porque na verdade a função soma ela vai ter várias instâncias dela mesma, tá? Com argumentos diferentes. Então eu vou mostrar aqui visualmente, graficamente, como uma função chama, tá? Então olha só, passei aqui soma passando o argumento 3. Então minha variável i, ela vale 3. Aí vem o critério de parada, né? O i é menor que 0? Não. Então a função vai retornar, só que ela não pode retornar por quê? Porque ela está chamando ela mesma, então ela vai ficar aqui esperando. Ó. O i vale 3, 3 mais o que a função, ela mesma retornar. Então nesse momento a função chama ela mesma, e aí seguindo aqui o mouse, ela vai vir para cá, e agora o nosso i vale 2, tá? Porque eu passei i menos 1, i valia 3, que eu passei aqui em cima, 3 vem para essa variável i, 3 menos 1, 2. Agora ele vai criar outra variável i, que é uma outra cópia, que vale 2. Aí eu pergunto, i é menor que 0? Não. Então a função vai retornar 2 mais, agora vai ficar aqui esperando esse retorno, i menos 1, então se i valia 2, i menos 1 vale 1, e aí então segue a setinha aqui. Agora esse i vale 1. 1 é menor que 0 ou igual? Não. Então a função retorna 1 mais a chamada recursiva e segue a linhazinha aqui. Agora i vale 0. Como i vale 0, então a função retorna, está aqui a função retorna 0. E retorna para quem? Para a última função que chamou ela mesma. Então ela vai retornar para cá, nesse ponto aqui. Então o que essa função retorna vai ser aqui o nosso valor 0. Quanto valia esse i? Esse i valia 1. 1 mais 0 dá 1. Então essa função retorna 1 para quem? Para quem chamou ela, que foi essa função aqui. Então essa função vale 1. Quanto valia esse i? Esse i valia 2. 2 mais 1, tudo isso aqui então retorna 3. Para quem? Para quem chamou, que foi essa função aqui. Nesse ponto, o i valia 3, né, que foi o que eu chamei aqui em cima. E a função retornou 3. 3 mais 3, 6. Avalia a expressão aqui, que vai dar 6. E isso aqui, então, retorna para cá, que vai ser impresso na função printf, o valor 6, que é a soma de 3 mais 2 mais 1. Se eu passasse 4, seria 4 mais 3 mais 2 mais 1, e daria 10. E assim por diante. Então, essa aqui é uma função recursiva assim, bem complexa, porque ela tem um retorno, tá? Tem funções que não têm retorno que são mais simples de trabalhar, mas o princípio sempre é o mesmo, tá? Ela tem que ter em algum momento um valor de retorno, tá? Então a forma que eu encontrei para ensinar desde sempre recursão é essa aqui, tá? Plotando a mesma função, fazendo uma cópia dela várias vezes e usando linhazinhas. A linha pontilhada é a linha de retorno e a linha sólida é a linha que eu passo argumentos para frente na minha função. Feito? Então, implemente esse código em casa depois para verificar então se ele funciona, tá? E depois no final da apostila vai ter mais exercícios também desse estilo aqui para vocês fazerem, tá? Muito bem, agora vamos ao que interessa, né? Falou então que nós íamos ver aqui uma solução simples de função não gráfica e agora vamos partir para a solução gráfica, que no caso é o algoritmo Flood-Fill, tá? Ele parece mais complexo, mas na verdade ele é mais simples do que esse código aqui. Vamos mostrar como é que ele funciona. O Flood, então, ele é encontrado em qualquer programa gráfico, como por exemplo o próprio Paint, tá? Você tem aqui um baldinho de tinta que vocês, clicando numa figura, ele vai pintar aquela figura até chegar em alguma borda que tem alguma cor pré-definida, tá? Então ele vai recursivamente pintando tudo, os pixels vizinhos, até pintar toda a figura, até que ela chegue numa cor. Aqui no caso a cor preta é a cor de linha que usei então para delimitar a minha pintura. Então podem testar depois no Paint para ver como é que ele funciona. Tá? Então é o famoso aqui balde de tinta. O Flood-Fill, a tradução dele é preenchimento por inundação. Tá? Então flood de enchente e fill de preenchimento. Então a ideia é que o algoritmo ele vai se expandindo, ele vai crescendo
e vai pintando ao redor. Depois vamos fazer uma depuração gráfica, tá? Como já falei lá no módulo passado, para nós entender melhor como que essa função se comporta de forma recursiva, tá? Muito bem, aqui está o nosso algoritmo recursivo. Então olha só, como vocês podem ver então aqui, ele está chamando ele mesmo, que é a função floodfill, só que ele chama 4 vezes a própria função. Tá? Aqui nós tínhamos, no nosso exemplinho aqui, a função que chamava apenas uma vez, tá? Tinha uma chamada recursiva, agora tem 4. Tá? Num programa convencional, 4 chamadas recursivas é algo assim quase intratável de entender, tá? Mas como aqui um programa gráfico é diferente a abordagem, a forma como ele executa é mais simples. E que vinha assim então o floodfill? O floodfill, então, dado um pixel qualquer, um pontinho como está aqui em cima, ele vai pintar o pontinho de cima, o da esquerda, o de baixo e o da direita recursivamente. Por isso que ele chama então 4 funções recursivas. Aqui ó, x mais 1 que é o da direita, x menos 1 que é o da esquerda, y mais 1 o de cima e y menos 1 o de baixo. Ou aí depende da orientação, tá? No nosso caso, y mais 1 é para baixo e y menos 1 é para cima. E aí então, ele também tem um critério de parada, na verdade 2 critérios de parada, né? Quando que o algoritmo ele vai parar? Ele vai parar quando ele for pintar um pixel que é menor que 0. Que é a mesma ideia lá do nosso módulo 9, onde nós vimos então o nosso brush de pintura que não pode pintar em coordenadas negativas, fora da nossa matriz que representa, no caso, a tela. Então, se o algoritmo passar uma coordenada negativa, ele vai parar. E também, se ele passou uma coordenada maior ou igual ao tamanho da tela, também ele vai parar. Então, essa é uma condição de parada, certo? E tem uma outra condição de parada que é o seguinte, ó, como eu falei aqui antes, ele vai parar de pintar no momento em que ele chegar em uma borda, que é uma cor que foi pré-definida. Tá? Se nós tirar a borda, então ele vai pintar toda uma região, todo um retângulo. Mas daí, obviamente, ninguém usaria um floodfill para pintar um retângulo, porque basta desenhar um retângulo em cima, que é milhões de vezes mais rápido, tá? Do que ficar pintando pontinho por pontinho. Nós vimos lá no módulo 9 que para pintar a canvas com 500 por 500 o desempenho caiu lá embaixo, então realmente fica muito pesado, ainda mais na solução aqui que nós estamos adotando. Mas o nosso objetivo aqui não é realmente ter desempenho, mas sim aprender a programar. Depois tem, claro, formas de fazer isso rodar muito mais rápido. Tá? Então isso que chama de 4 connected, tá? Tem apenas 4 vizinhos, mas também tem uma versão chamada 8 connected, que aí tu vai ter 8 chamadas recursivas. Tu vai ter aqui o x menos 1, y menos 1, x mais 1, y mais 1. Então tu vai ter mais 4 opções que formam então uma cruz. E essa cruz é necessária para, por exemplo, ou não, se caso que vocês precisar pintar numa diagonal, sair, então, se eu mandar pintar aqui dentro, nessa figura aqui, com essa solução aqui de 8, o algoritmo vai sair para fora, porque ele vai encontrar uma diagonal que não tem pixel vizinho com preenchimento. Essa versão aqui da esquerda, ela não vai sair para fora da pintura. Se eu botar o bolinho de tinta aqui dentro dessa figura, ele vai pintar somente esse miolo. Essa versão sai para fora. Tá? Então a ideia, então, como eu falei, né, é chamar recursivamente a função, passando as quatro direções. Então o algoritmo tem como entrada um ponto. Qual o pixel inicial? Qual o ponto que eu vou começar a pintar? E também ele tem a cor que ele vai pintar, ou seja, eu vou querer pintar de azul, e a minha borda, todo pixel que for vermelho, ele vai parar. Tá? Então ele vai pintar até chegar num pixel vermelho com a cor que eu especificar aqui em cima. Então aqui ele vai setar o pixel, o mesmo pixel lá que nós vimos lá na nossa matriz, lá no módulo 9, no nosso brush, a mesma matriz, ele vai botar aqui a nossa fill color. Então ele vai pintar o pixel, certo? Essa então que é a ideia do algoritmo floodfill. Muito bem? Vamos ver como é que implementa isso aqui então, tá? Então nós vamos usar o mesmo material que nós vimos lá no módulo 9, que é o algoritmo para fazer então o desenho da borda, tá? Como eu falei aqui antes, né? É bom que tenha uma borda para ficar mais fácil ver como ele funciona. Então eu vou usar aquele meu brush do programa 9 para pintar uma borda e depois pintar dentro com o algoritmo de floodfill. Certo? Vamos ver como é que fica então para o nosso primeiro exemplinho então, de floodfill. Tá? Então aqui nós temos nosso programa lá do módulo 9, então se eu rodar aqui, deixa uma coisa, aqui tem uns errinhos aqui, vou apagar aqui.
tá? Então aqui no nosso programa, quando eu apertava aqui D, né, de desenhar, ele desenhava então alguma coisa, soltasse o D, ele não desenhava mais nada, eu posso voltar a desenhar aqui, e o desenho então, qualquer figura geométrica, tá? Nós vamos usar isso aqui então para definir o que vai ser a nossa borda, tá? Depois nós podemos criar várias assim, formas complexas aqui, e depois mandar o algoritmo então pintar para ver como é que ele vai se comportar para pintar esse aqui com Flood Fill. Então eu vou clicar em alguma posição e ele vai pintar aquela região usando então um algoritmo, o nosso algoritmo recursivo, tá? Para começar então, vamos lá. Até eu vou pegar aqui o código aqui do nosso, para não ter que digitar tudo isso aqui, tá? Vou pegar esse código aqui. Vocês podem fazer em casa depois. Copia o código aqui e vamos, lembrando, todo esse código está disponível aqui no site da disciplina, né, nesse link aqui embaixo, então vocês podem baixar ali o PDF e pegar esse código fonte, tá? Copiar esse código aqui, então vamos criar na nossa Canvas a nossa função Flood Fill. Vamos colar aqui. Lembrando sempre, né, vamos arrumar aqui a indentação de código, empurra para cá, aí aqui empurra e aqui empurra. Agora sim, tá? Igualzinho, né? Igual ao nosso PDF. Essa função então é a nossa Flood Fill. Se nós rodar aqui agora o programa, deu um errinho porque aqui eu usei dim, tá? E aqui nós tínhamos tamanho da tela. Então vamos trocar aqui, tá? Vamos botar aqui então tamanho da tela e tamanho da tela, que é o tamanho da nossa canvas, né? Que é o tamanho da nossa matriz de pixel que nós tínhamos aqui em cima. Se eu rodar agora aqui então, ó, o programa está rodando, desenha, tá certinho, tá? Sempre faça assim, programe um pouquinho, compile, compila para ver se não deu nenhum erro, tá? Que depois de encontrar erros, quando tem vários, é bem mais complexo. Muito bem, agora o que eu vou querer fazer? Então, eu vou querer, em algum momento, chamar a minha função Flood Fill, tá? Quando é que eu faço isso? Eu vou vir aqui embaixo, então, na função Keyboard, né? Então, eu vou duplicar isso aqui. Vamos colar aqui embaixo. Quando eu apertar a tecla F de Flood Fill, então eu vou querer chamar aqui, por exemplo, a minha função Flood Fill, e ela tem então argumentos. Qual pixel inicial que eu vou querer começar a pintar? Certo? Eu vou usar, por exemplo, aqui o pixel do meu mouse, que é a coordenada nossa famosa MX e MY, né? Então vamos lá, MX e MY. E aqui tem mais dois argumentos. Qual cor que eu vou querer pintar? Tá? E qual que é a cor do limite que ele vai ter que parar de pintar? Então a cor do limite, nós vamos usar a mesma cor que nós usamos aqui em cima, né, na nossa função. Deixa eu ver cadê a cor, tá aqui, ó. A nossa cor 4 era a função que pintava, né, que fazia, acho que o azul é 4. Então a cor 4, lembrando que é um programa assim bem ad hoc, tá? Não tá nada genérico, tá? Então olha só, vou querer pintar vermelho, por exemplo, para variar, e a cor 4 é a cor do meu contorno externo, que ele vai parar de executar o algoritmo, tá? Então quando eu apertar F, ele vai chamar a função Flood Fill, que por sua vez vai gravar na matriz pixel, e depois a função render, como eu estava antes, ela fica pintando a minha matriz de pixels. Se tudo der certo, isso deve funcionar, e vamos ver o que saiu aqui, tá? Então vamos lá, aqui está nosso programa de desenho, então vou desenhar aqui alguma coisa, e agora se apertar aqui dentro dessa região a letra F de Flood, ele pintou de vermelho, certo? Então, o algoritmo genérico, ele pinta qualquer figura que você possa imaginar, tá? Por exemplo, aqui eu vou desenhar aqui um pouco mais para cima, tem que fechar aqui em cima, vou fechar para cá, fechar aqui, tem que fechar, posso fechar aqui regiões, e agora se apertar nessa região F, 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 F e F, ele pintou. Se apertar novamente F, ele vai pintar sobre o pintado, tá? Se eu apertar sobre o azul, ele não faz nada, por quê? Ele não faz nada porque ele só pinta, olha só, ele pinta em uma região que não tenha aqui, ó, que não tenha a cor da borda, tá? Deixa eu voltar aqui, ele só pinta numa região que não tem a cor da borda, então tudo que for a 4, o azul, ele não vai pintar, ele só vai pintar o que for não azul, certo? Então olha só, está aqui a implementação do nosso Flood Fill, tá? O código então é esse aqui,
já vimos que funciona e a ideia então, como é que ele funciona? Então, sempre que ele pegar um pixel e esse pixel for a cor da borda, ele retorna. Se esse pixel for uma cor já preenchida, também ele retorna. Então ele não vai pintar de novo, né? Se ele fosse pintar uma cor já pintada, ele ia entrar em recursão e o programa iria travar, tá? Então, saiu fora da canvas, a função retorna. Achou um pixel de borda ou um pixel já pintado, o algoritmo para. Se não, ele pinta aquele pixel para na próxima chamada recursiva ele já detectar como já foi pintado, então ele marca como, em termos de programação em grafos, seria assim, ó, aquele nó já foi visitado, então não processa mais ele. E na sequência, então, as 4 chamadas recursivas, tá? Aí vocês podem ver, então, que a solução ficou bem simples, só não tem... quem já entendeu o básico de recursão vai olhar assim, obviamente isso vai funcionar, tá? Mas lembrando sempre que recursão é um dos assuntos mais complicados em programação, pelo menos na minha opinião, é entender recursão. Tem funções que são realmente bem complexas, tá? De entender. Mas aqui então a Flood Filter foi a primeira que eu mostrei de recursão, porque justamente ela é a mais simples de se entender, certo? O que mais nós podemos fazer agora então com o nosso Flood Filter, tá? Vamos fazer outro exemplinho aqui, ó. Vamos pintar tudo, ou fazer isso, vamos desenhar aqui no meio da tela. Olha só, aqui, tá vendo que aqui sobrou bem aqui no meio, deixa eu dar um zoom aqui, ficou uma linhazinha aqui no meio, tá? Se eu mandar desenhar aqui dentro, que ele vai pintar? Ele vai pintar tudo para cá também, tá? Vou botar mais uma linha aqui embaixo, ó. Então se eu mandar desenhar aqui, flood, ó, ele pintou porque ele conseguiu achar um furinho aqui e passou para cá e pintou aqui também na direita. Flood aqui embaixo pintou e aqui embaixo flood pintou também, tá? Agora vamos mostrar como que o algoritmo pode falhar, tá? Olha só. Se eu dar um flood aqui, pá, olha só, travou o mouse e o programa voou, tá? Porque é o seguinte, ó, porque aqui ele chamou muitas, aqui no nosso código, ele chamou muitas vezes a função recursiva e deu um estouro, tá? Internamente não teve memória para guardar todas as chamadas que o programa fez, então o programa voou, tá? Então 500 por 500 aqui ele não consegue então trabalhar com telas para pintar tudo. Se for uma região menor, ele funciona. Uma região desse tamanho, o problema, então ele está dando um estouro de pilha, tá? Cada vez que uma função chama, ele vai empilhando a própria função e cria uma pilha. Quando essa pilha chega no máximo, ela explode, tá? Então isso não pode ser feito pelo nosso programa, certo? Muito bem. Então já vimos então a questão aqui da recursão, a questão da pilha. Vimos então que o programa ele consegue então pintar figuras, pode ser a figura mais complexa que você conseguir desenhar aqui, mandar printar, ele vai pintar, porque ele tem uma recursão, ele vai inundando aquela região, tá? Então isso já está provado que funciona. O que mais podemos ver em relação à recursão, tá? Eu quero mostrar agora uma coisa bem interessante, como eu posso fazer uma depuração, que nós vimos lá no módulo 6, como que eu faço depuração de programas gráficos. E eu quero tentar entender como que esse algoritmo ele consegue pintar a tela de forma recursiva. Ele pinta primeiro o quê? Primeiro para a direita, primeiro para a esquerda, para baixo, para cima, como é que ele faz para pintar isso aqui, tá? Então eu vou fazer agora um programinha para mostrar como que eu vou usar então a nossa depuração, visto lá no módulo 6, que é uma depuração com o mouse, para tentar entender melhor como que o algoritmo executa a recursão. Certo? Agora eu tenho que programar bastante coisa aqui, tá? Vamos lá. Então eu quero fazer o seguinte, então aqui o algoritmo ele está aqui, tá? E eu vou querer limitar para ele pintar um pouco ou pintar muito. Para simplificar a interface do usuário, tá? Eu vou pintar sempre a tela inteira para não precisar ter que desenhar a borda, que ela vai complicar bastante se nós tiver aquela borda para entender como é que a recursão funciona. Então eu vou pintar sempre a tela inteira. Como eu te viu que o programa trava, tá? Então quando for muito grande, então eu vou reduzir aqui para 200, tá? Se eu botar 200 aqui e dar um flood aqui, ele consegue pintar sem nenhum problema. Então 200 por 200 ele consegue pintar na boa. Então olha só. A função flood ela pinta toda aquela região, mas eu quero limitar para ela pintar um pouco menos. Então vou ter que botar mais um teste condicional para ela parar
em algum momento, né? Parar um pouco antes de pintar tudo. Pelo nosso algoritmo lá, que nós vimos lá atrás, lá no módulo 6, tem uma solução de depuração que é usar o mouse para limitar o número de chamadas de função, que é o que eu vou fazer agora, tá? Vamos lá então, vamos começar a brincar aqui. Então, eu vou ter que ter uma variável chamada, deixa eu ver aqui, int contador. Um contador que vai indicar quantas vezes que a função já desenhou, tá? E uma outra variável, vou chamar aqui de maxCount, contador máximo, que vai indicar o máximo de quantas vezes que eu quero que a função desenhe. Essa variável maxCount aqui, como a gente já viu lá no módulo 6, então, toda vez que eu estou movendo o mouse, né? Essa maxCount pode ser a coordenada mouse x mais a mouse y vezes um número grandão. Ou seja, tá aqui 1000. Ou seja, quando mover o mouse para a direita, tipo 100 casos, ela vai desenhar 100 pixels. Se eu mover para baixo em y, cada y que o mouse andar, ele vai pintar 1000 pixels a mais. Tá? Então com isso eu consigo, então, na direita ter uma precisão na hora das chamadas recursivas e na vertical consigo gerar mais quantidade de chamadas recursivas. Tá? Então temos aqui o nosso maxCount, que é dado em função da coordenada do mouse. E aqui em cima, então, o nosso count, que é o número de vezes que a função recursiva chamou. Então, toda vez que a função recursiva chamar, eu posso botar aqui assim, ó, count mais mais. Tá? Então, chamou a função recursiva, ela incrementa. E agora vem a condição de parada, né? Olha só. If, se contador for maior do que maxCount, a função return, tá? Então isso vai limitar o meu programa a quantas vezes ele vai chamar essa função recursiva. E para mostrar mais um exemplo de como é que faz a depuração gráfica, tá? Para poder entender como que isso funciona, tá? Que é um programa, como já mostrei, que ele chama a mesma função inúmeras vezes. Muito bem, então aqui temos um critério de parada, que conforme eu mexo o mouse, então eu vou ter mais ou menos recursões, tá? Agora, a minha função FluidFill, eu vou ter que chamar ela dentro da função render. Por quê? Porque eu vou querer a cada render pintar tudo. Tudo ou um pedaço. Não mais quando eu apertar uma tecla, tipo lá a tecla F de FluidFill. Agora, a cada render ele vai pintar tudo. Tá? E a partir de qual ponto eu vou pintar? Vou pegar aqui o meio da tela, tá? A nossa tela agora tem 200 por 200, vou pintar aqui na coordenada 100. E vou usar aqui as mesmas cores, né, que eu estava usando antes, né? Então, a FluidFill, cadê a função render? Aqui, ó. Certo? Então, eu vou pintar 2, que vai ser a cor de pintura. Vamos aqui. Pronto. Então, ele vai chamar a cada render a minha função FluidFill. E a cada render eu vou ter que resetar a minha variável contadora para que a cada render ele reseta, pinta 500. Aí parou de pintar. No próximo render, reseta, pinta 500 e para. Então a cada render ele vai sempre pintando o número de vezes que o usuário informar. Tá? Vamos ver se já está rodando isso aqui. Tá. O que aconteceu aqui, ó. Deixa eu uma coisa aqui. Independente de onde está o meu mouse, ele está pintando tudo sempre, tá? Então tem alguma coisinha ainda que está errada, vamos tentar descobrir o que é, tá? Em teoria, quando tu bota o mouse aqui em cima, ele não era para estar pintando tudo, tá? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Na função mouse, então, tá aqui, né? O maxCount já está especificado aqui, que vai ser então a coordenada x mais a coordenada y vezes tanto. Quando... tá, acho que sei o que é, tá? Também a cada render, quando eu for pintar, antes de pintar a tela, eu tenho que limpar a tela. Eu vou chamar então aqui a função initTela. Por quê? Porque eu preciso apagar a imagem antiga, tá? Então, apago a imagem antiga para mostrar a imagem nova. Para apagar a imagem antiga, eu tenho que chamar então a função initTela. Então, ó, eu resetei aqui o meu contador, resetei a minha variável init, resetei a tela, e chamei a minha função para pintar, tá?
Então, olha só que interessante agora. Vamos dar um highlight aqui, tá? Temos aqui, ó. Quando o mouse, então, subir, ó, em Y, então lembrando, né? Quanto mais eu subo em Y, menos a função vai desenhar. E para a esquerda eu tenho mais precisão, tá? Então, bem aqui em cima no canto, ó, ele vai desenhar quase nada, ó, certo? Ó, aí começa a andar na direita, ele começa a pintando. Quando começa a aumentar, então a função ela começa a pintar para a direita, certo? Vocês podem ver aqui, então ela está pintando para a direita, depois para baixo e depois ela começa a pintar para cima, certo? Ó, ela começa a pintar do meio, ó, então aqui na direita, ó, se eu vier mais para cá, ó, ela pinta só um pedacinho, ó, então ó, um pixel apenas, para a direita ela vai pintando mais e quando eu vou aumentando ela pinta para baixo, depois ela pinta para cima, tá? Então olha só, essa então é a forma gráfica de entender então como que a função recursiva está pintando. Se nós tivéssemos colocado aqui então uma borda ao redor, ela ia pintar somente dentro da borda e se expandir para baixo, para cima. Aí ela podia inclusive descer para baixo, tá? Se fosse uma figura mais complexa, ela poderia começar a pintar aqui para baixo, para cima, depois ela pode descer de volta para baixo, para pintar tipo um C, tá? Só que daí complica a implementação porque tu tem que, a cada vez que tu repintar a tela, tem que redesenhar novamente as bordas, tá? Para ela limitar o contorno. Então isso também fica para vocês como exercício, dá para vocês entender melhor como que a função está se comportando. Então olha só, então aqui dá para ver claramente então que ela pinta para direita, para baixo e depois para cima. Se nós voltar aqui no código, nós vamos ver que a função recursiva, ó, ela pinta primeiro para a direita, depois para a esquerda, depois para baixo e depois para cima. Mas nada impede que ela, depois que foi para cima, ela desça para baixo de novo, dependendo da forma da figura, tá? Então, se nós, vamos voltar aqui a nossa, vamos ver se desenhar aqui, ó. Não, tem que tirar fora a recursão aqui de dentro da função, tá? Então, vamos tirar dentro da função render aqui. Vamos voltar como estava antes, assim, certo? Então, se eu rodar o meu programa e desenhar uma figura assim, por exemplo, tá? E mandar pintar aqui, ela vai pintar para cima, para baixo, depois ela vai subir para cá, vai pintar para cá, ela vai começar a girar ao redor da figura e vocês vão ver se apertar Flood aqui, ela vai pintar tudo, né? Não pintou tudo por quê? Interessante, ó. Flood. Por algum motivo ela não está pintando tudo, eu não sei por que agora, tá? Mas ela cresce em todas as direções, tá? Aqui eu acho que eu botei aquela limitação aqui em um teste de parada que ela está parando quando tu aperta o mouse, tá? Mas se nós tirar aqui esse return aqui, aí ela volta a funcionar completamente. Eu posso botar qualquer coisa aqui, flood, ó, pintou tudo, tá? Então, essa então que é a ideia da função recursiva, e aqui eu mostrei então como fazer depuração gráfica, tá? E como colocar então aqui 3 condições de parada para recursão. Sem a condição de parada o programa entra em loop, certo? Então aqui vimos então uma aplicação bem interessante de funções recursivas aplicadas a um programa gráfico, certo? Então vimos aqui então depuração com mouse, exercícios, tá? Agora tem coisas que bem interessantes que vocês podem fazer. A primeira delas então, e uma coisa bem simples, é botar aqui uma versão 8 connected, né? Que basicamente consiste em chamar, em vez aqui de 4 chamadas recursivas, vocês vão ter 8 chamadas recursivas, que vão então nas diagonais, nas 2 diagonais também. Uma coisa que uma vez eu implementei que é bem interessante, eu fiz um pathfinding usando uma função recursiva para solucionar aqui um puzzle do jogo Sokoban. Observe então que a função recursiva ela consegue pintar todo o algoritmo com o Flood Fill. Então, eu usei isso uma vez na implementação para o Sokoban eu tenho que mover o meu bonequinho aqui para ele empurrar essas caixas em cima dos pontinhos que estão demarcados aqui, certo? Então a pergunta é, eu consigo mover o bonequinho nessa posição aqui embaixo? Então, eu rodei um Flood Fill, seu Flood Fill conseguiu pintar essa pontinha porque tinha uma rota que levava daquela posição, passava por qualquer lugar até chegar naquela posição. Então daí eu poderia então, empurrar a caixa para cima, empurrar isso para cá e aí encontrar a minha solução. Para esse problema, então, além do Flood Fill, vocês também vão ter aqui, ó, como eu comentei antes, aqui, ó,
algoritmos de busca extremamente pesados, tá? Para encontrar as combinações de movimentos que vocês podem fazer, tá? Então isso é um assunto já bem mais avançado, mas também na parte de busca de qual jogada fazer também vocês vão usar algoritmos recursivos. Aqui eu usei o flood fill para encontrar apenas uma rota, um caminho de um ponto até outro. Nesse caso aqui minha matriz tem 7×6, tá? Não é 500×500, tá? Por quê? Cada caixotinho representa uma célula, então a matriz é bem pequena. Mas mesmo uma matriz pequena, assim, para encontrar a solução do puzzle, o algoritmo roda lá, depende assim, da 10×10 células, vai rodar lá meia hora para encontrar a solução, tá? É algo extremamente pesado de fazer buscas, tá? Mas então eu usei flood fill para fazer um pathfind, a solução mais fácil que você vai encontrar no planeta. O que mais posso fazer? Então eu posso mudar meu programa para fazer a escolha de cor da borda, a cor do preenchimento, que eu comentei antes. Também vocês podem fazer aquele esquema de depuração com o mouse e tendo inclusive as bordas desenhadas. Então pode criar duas matrizes, uma matriz, por exemplo, que representa a borda do usuário e outra matriz que representa a área pintada. Certo? Mais complexo ainda, criar uma solução para tentar evitar o problema de estouro de pilha. Como é que eu posso fazer para o programa conseguir pintar áreas maiores sem dar o estouro? Tá? Lembrando então que aquele programa chamou, eu fiz um teste antes, chamou acho que 30 e poucas mil vezes, chamada recursiva, ele estoura. Mais que isso não vai funcionar. Então como que eu posso fazer para evitar esse problema? E para exercícios genéricos bem interessantes, tá? Fazer uma função que imprime a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Essa solução aqui é bem mais interessante do que fazer uma solução, por exemplo, que imprime aqui calcular fatorial ou Fibonacci, tá? Que são soluções que não tem nada a ver, diria, com recursão, tá? Somente para aprender, tá? Mas essa solução aqui, essa solução recursiva é muito bonita, então fica então como exercício. Fechamos então mais um módulo. Nos nossos próximos 2 módulos vamos ver então mais 2 algoritmos recursivos aplicados à computação gráfica, aplicada a soluções, a aplicativos gráficos. Feito? Então até a próxima.